Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para te dar uma dica muito interessante. Na verdade, quando nós adultos vamos entender a criança, muitas vezes nós não consideramos a capacidade da criança em se adaptar às diversas situações da vida, às diversas situações do dia a dia. Se nós pensarmos bem, quando a criança nasce, na verdade, ela não sabe nada das coisas, ela não sabe quem é o pai, ela não sabe quem é a mãe, ela não sabe aonde ela está, ela vai ter que fazer várias descobertas. E nessas várias descobertas, é natural a sua adaptação, a sua capacidade de adaptar. Uma criança sempre se adapta. Não, na verdade, não é só a criança que se adapta. Essa é uma característica muito normal e muito comum a nós seres humanos. Nós, na verdade, vivemos praticamente toda a nossa vida, o tempo inteiro, nos adaptando. E realmente o que cria problema para nós é exatamente quando nós não queremos ou não estamos fazendo um processo de adaptação que seja interessante para nós. Mas, de fato, de todo modo, a criança ela tem uma grande capacidade de se adaptar a tudo. Obviamente, tem muitas coisas que a criança não se adapta. E tem muitas situações que a criança não quer se adaptar àquela determinada situação. Assim também as pessoas, elas não querem se adaptar a esta situação. E isso, na verdade, é o problema de adaptação é que gera a dificuldade de adaptação é que gera muitas vezes problema nas pessoas. Mas também a própria adaptação pode gerar muitos problemas, porque muitas vezes a criança se adapta a situações ou coisas que não são as melhores coisas para ela, mas ela acaba se adaptando. Muitas vezes ela se adapta a determinadas circunstâncias porque ela desenvolve um sentimento afetivo. Por exemplo, outro dia, uma mãe chegou e me fez a seguinte pergunta. Ela disse: que eu diria, que dica eu daria para a filha dela, para ela auxiliar a filha dela, que quando ela vai na escola, a menina tem 4 anos, a filha dela tem 4 anos, quando a filha dela vai na escola, a filha só tem amizade de uma outra coleguinha e não tem amizade com outros coleguinhas, não tem outros amiguinhos de vizinho, em casa. E quando essa amiga não vai para a aula, ela também não quer ficar na aula e chora muito. Bom, nesse caso, por exemplo, é um caso clássico de um problema de adaptação, né? No caso, a criança apenas quer conviver e se adaptar ou viver só com uma pessoa. Tá? Não dá conta de se adaptar ao contexto, se apega a um elemento, não se adapta aos demais elementos do contexto. E isso, neste caso, esse exemplo, né, um exemplo para te entender que isso prejudica a criança. Então, quanto mais possibilidades e diversidades que nós pudermos propiciar à criança, melhor será o seu desenvolvimento e maior depois será a sua capacidade de se adaptar às circunstâncias adversas no futuro. Né? Então, nesse caso, a adaptação que ela fez na escola, construindo apenas uma relação com uma criança, é que gera o problema dela não querer conviver com outras crianças. Então, no caso, né, o que eu diria de forma muito prática para a mãe? Favoreça a criança a ter outras amizades. No caso, que eu diria para a professora a mesma coisa. Faz com que a criança sente com outras crianças, brinque com outras crianças, interaja com outras crianças. E isso é muito importante, a criança não ter uma única referência no processo de adaptação da vida dela, porque se caso ela perde aquela referência que ela construiu, ela vai se sentir insegura. No caso, se ela constrói mais referências, ela se adapta a mais circunstâncias, a mais pessoas,
ela vai aprender a conviver com isso, com as perdas, com as pequenas perdas, ou poder conviver com uma colega que não está na aula hoje. Ela pode conseguir ficar bem na escola sem que a colega não esteja na escola. Então, a dica que eu tinha para te dar hoje foi essa. E eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito dessas dicas que eu estou te dando. Se isso aqui, se essa dica valeu a pena, se fez sentido para ti, como é que é a adaptação, como você favorece a adaptação do seu filho, se seu filho consegue se adaptar a muitas circunstâncias, enfim. Descreve para mim aqui. E eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal. Um grande abraço!